registro a chamada de vocês aqui. Vendo? Eu falando inglês aí. Ouviram? Eu falando inglês? Aí vocês que estão aqui, já colocam o nome de vocês, porque fica registrado para fazer a chamada lá no CIEP. Adianta a nossa conversa. Deixe-me ver aqui. Só um minutinho. Como tem sido lá na escola? Tem sido tranquilo vocês lá quando vão? Maiara, Karine. Maiara, bom dia, Maiara. Bom dia, professora. Que bom você aqui. Coloca já teu nome aí na chamada, viu? No chat, a chamada. Estamos esperando, o pessoal está chegando, está chegando. Kleber, bom dia. Yasmin. Yasmin está de parabéns, porque Yasmin participa de todas as tarefas que eu envio, a Yasmin participa. Ela não falta uma. Essa é fiel aos estudos, viu? Parabéns aí. Está em todas. Yasmin Carias, né? Yasmin Carias, porque tem a outra Yasmin também participa. Mas está de parabéns, viu, Yasmin? Yasmin Carias. Quem for chegando, vai colocando o nome aí Obrigada. no chat para. Por nada, meu anjo. O mérito é todo seu. Coloca o nome aí no chat para registro da chamada. Vou dar mais um grito pelo pessoal aqui. Não, deixa eu passar mais um tempinho. Quando estiver perto, eu vou começar a aula umas 9h35. A gente começa para valer, que é o tempo de 15 minutos, porque aí Muito bom, Kleber. Que bom você aqui também. Maiara Karine. Beleza, Maiara? Meu Deus, que saudade de estar com vocês. Uma turma calma, tranquila, realmente. O primeiro B, é o segundo B hoje, era tranquilo, gostava de estar lá na sala com vocês. Mas que pena que a gente está aí nessas restrições. Deixa eu abrir aqui. Abrindo aqui o conteúdo para passar para vocês. Meu Deus, que calor. Camille chegando. Camille chegando aí. Bom dia, Camille. Camille Vitória. Bom dia, Camille. Coloque seu nome lindo aí já para a chamada, para não me esquecer que você esteve aqui conosco. Bom. Pronto, agora eu vou dar um grito pelo pessoal ali na sala. Deixa eu só ver aqui uma coisa, tá? Só um momentinho. Pronto, era aqui o meu filho mostrando o jabuti se alimentando. Aí é interessante, porque é filhotinho. Aí fica bem bonitinho aqui. Pronto. Dei mais uma chamada, já vou começar aqui a compartilhar minha tela. E Yasmin Fernanda também chegou aí chegando. Bom dia, Yasmin Fernanda. São duas Yasmins, eu sou privilegiada.
duas meninas belas, lindas, inteligentes, além das outras que estão aqui, né? Maiara, Maria Isabel, dedicadíssima também, ali preocupada, falando que não estava podendo assistir às aulas devido a um probleminha lá, compreensível. Só temos Kleber aqui honrando os homens. Só temos Kleber aqui. Meu Deus, é isso aí, Kleber. Muito bem, parabéns. Né? Camille também está aqui, a Jennifer Haná, é tão lindo esse nome, Haná. Não só o nome, mas a dona do nome também é gatíssima. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Nada que agradecer, só estou falando, não estou falando nenhuma mentira, só estou falando verdade quanto a isso aqui, ao que eu estou proferindo aqui. Gente, vocês viram aí que eu gosto de atualizar, né, colocar os nomes de quem faz as atividades. Eu faço todo final de semana eu tenho uma planilha de monitoramento sobre todas as minhas turmas e matérias, e eu faço questão de divulgar, certo? Não para constranger, mas para privilegiar, para homenagear, né, para parabenizar a quem participa, e não constranger quem participa. Porque, por exemplo, teve um estudante que ele não está aqui não está na aula, acho que eu me esqueci o nome dele, rapaz, mas talvez você se lembre que numa das atividades que eu enviei, coloquei a pontuação e ele estava com a pontuação 0. Ele ficou com a pontuação 0. E aí ele chegou para mim no particular e falou: professora, existe algum motivo especial por eu ter tirado 0? Super educado ele. Aí eu analisei direitinho, perguntei qual era a turma, a série, e fui ali analisar. E foi uma falha do sistema. Quando foi depois, corrigido, ele tinha tirado 10. Então, não é por questão de constrangimento. Independentemente da nota que tirar, o que vale a pena é a participação. Sendo que, se você considera que foi prejudicado em questão da nota, aquela coisa, aquela pontuação, aí não significa que vocês não possam entrar em contato para a gente corrigir isso, certo? Mas quando eu divulgo aquilo ali, é para expor quem está ali se dedicando, se esforçando. Não estou dizendo que quem não faz está exatamente com preguiça, mas é porque quando não chega para mim para justificar a ausência, fica difícil de eu compreender porque faltou. No caso aqui, vou citar com a permissão, se ela deixar, a Maria Isabel. Ela não enviou as atividades, algumas atividades no tempo necessário, por quê? Ela me disse: professora, eu tive um probleminha com acesso à internet, aquela história toda, tanto ela quanto a irmã dela, a Maria Clara, que é de outra turma, do 9º ano, chegaram para mim e justificaram, porque não estavam assistindo as aulas online, aqui no Meet, quando eu mando o link, e porque não estavam enviando. Ou seja, e aí eu cheguei à compreensão, ela está ali agilizando para enviar as atividades atrasadas, e vai ter toda uma recuperação, certo? Mas eu faço questão de publicar ali no grupo, quando participa, para estimular quem está fazendo, para motivar quem não fez e para mostrar que realmente tanto a professora está trabalhando quanto vocês estão estudando, sabe? E isso é maravilhoso. Não, gente, se existe um céu, tem que ter as estrelas, e as estrelas é para brilhar. Vocês são estrelas. Infelizmente, eu não vou ofuscar o brilho de vocês, não. Pode alguém aí achar ruim que a professora diz quem fez, quem não fez, não sei o que lá. Vocês é para brilhar mesmo. Eu não quero aluno meu ofuscado, apagado, não. Entendido isso? Pois bem. Eu vou colocar aqui para vocês
colocar aqui para vocês. Tá vendo aqui a mensagem? O conteúdo dessa semana, tá? Estarei também, novamente, divulgando, como você fala, eu posto as aulas no YouTube, as aulas gravadas no YouTube, para quem teve dúvida, rever. Quem faltou a aula, chega ali e copia, para não ficar perguntando onde é que eu pego isso, vou falar com o aluno tal. Ou então para me chamar e ficar, e eu ficar ali atarefada, tá? Só um momentinho, só um momentinho. Então, gente, continuando aqui. Como eu estava dizendo, né? Colocar a aula para vocês no YouTube, para que vocês possam acompanhar até as orientações e solicitações de atividades. Só confirma aqui para mim quem está comigo. Coloca aí um okzinho que vocês estão aqui, que estão entendendo o que eu estou falando. Eu não tô... Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo visualizar os nomes de vocês. Agora sim. Ok. Porque eu não estava conseguindo visualizar aqui os nomes de vocês. Aí precisou de... Certo. Precisava de alguém mandar alguma mensagem para reativar aqui o meu sistema. Pronto, gente, vamos lá, vamos lá. O assunto de hoje é assunto novo. Ninguém vai copiar nada agora, tá? Vai ouvir o que eu vou falar e vai deixar para copiar quando tiver lá no YouTube, tá? Vocês vão para o YouTube e vão copiar lá. Deixa eu abrir aqui mais a tela. A gente tem 2 aulas hoje, mas eu não vou explorar todo o tempo das 2 aulas, não, viu? O assunto hoje é coisa pouca, é curtinho. Deixa eu aumentar mais essa tela aqui para vocês. Porque senão vai ficar ruim aí para a visualização. Vou aumentar aqui a tela. Deixa eu ver. Certo. Peraí, viu, gente, que está atualizando aqui. Pronto. Agora foi. A gente vai falar hoje sobre as mudanças de estado físico. Ainda dentro do assunto sobre calor, certo? A gente está ainda naquele capítulo lá. Vocês já estão com o livro, mas o conteúdo, o tema ainda é o calor e a sua propagação. A gente estudou aí na aula passada, se eu não me engano, foi o calor sensível, né? Tem calor específico. Tem alguma fórmula ali, um cálculo para fazer, mas eu não vou exigir esses cálculos de vocês, porque a gente está trabalhando muito no sistema online. Significa que vocês não podem aprender? Podem, só que é uma coisa nova, é diferente. O ideal seria que eu tivesse, que eu, outro professor de física, estivesse no presencial, porque são detalhezinhos lá de discriminantes delta, variação de temperatura, e assim, vai demandar mais um esforço que vocês é que vão sair suados aí dessa história todinha. Vai provocar calor e loucura até, certo? Então, a parte do cálculo, da calorimetria, eu não vou cobrar agora para vocês, não. A gente vai ficar um pouco na base da teoria, no básico. Se eu não me engano, deixa eu ver, quando chegar em ondulatória, acho que é ondulatória,
questão de som, essas coisas, aí a gente pode rever essa questão do cálculo, tá bom? Então, a gente vai continuar na base teórica sobre calorimetria, e tem aí as mudanças do estado físico. Essa é a parte mais fácil de entender física do segundo ano. É a questão da mudança do estado físico. O mais comum da conversa é a água, né? A gente tem como base a água. Ela tanto pode estar na forma líquida, tanto pode estar na forma no formato de gelo, que é o sólido, ou pode estar na forma gasosa, se apresentar na forma gasosa, que é o vapor da água. Não significa que esses estados físicos se limitem apenas à substância da água em si, né? Tem várias outras substâncias. A gente pode, sei lá, ver aí um perfume, né? E não é água, é líquido, certo? Mas não é a água em si. A água é uma substância, o perfume é outro, o café é outra substância, no estado líquido, né? Líquido, gasoso e sólido. Deixa eu ver aqui. Várias outras substâncias, partículas, que elas podem se apresentar tanto no estado líquido, quanto no estado sólido, quanto no estado gasoso. Ou um ou outro. Não ao mesmo tempo, tá? Deu para entender isso aí? Dá um ok. Beleza. Ótimo, meninas. Cadê Kleber? Cadê o Kleber? Se apresente, meu querido. Aqui estão algumas definições básicas, certo? Sobre essas mudanças de estado físico da matéria. Ok, Kleber. O estado físico da matéria, né? Ou das substâncias. Se a gente estiver estudando química, é matéria. Está na física, vem para substância, partícula. Então, vai dar no mesmo a compreensão. No estado sólido, essas partículas, elas têm, a partícula de uma substância não tem grande liberdade de movimentação e não vão além de vibrações em torno de posições definidas. Isso quer dizer, eu vou voltar ao slide, certo? Aqui, uma substância no estado sólido não tem liberdade, as partículas dela não têm liberdade para se movimentar. De fato, ali, fechou. Agora, é claro que de acordo com a variação da temperatura, isso aqui o gelo, por exemplo, ele vai descongelando até chegar ao estado líquido. E se o negócio estiver muito quente, aí do estado líquido ele se transforma no estado gasoso, certo? Mas a definição para o estado sólido é dizer que qualquer que seja essa substância no estado, as partículas de uma substância no estado sólido, elas não têm liberdade de movimentação, certo? E ela vai ficar limitada às vibrações em torno de posições definidas. Ou seja, se você for fazer, como o pessoal diz no popular, vou fazer gelo, coloca a água no estado líquido dentro de um recipiente e coloca ali na geladeira, no freezer, no congelador. Com o passar do tempo, aquela substância, a água no estado líquido, se transforma no estado sólido e vai pegar o formato do recipiente, né? Se for redondo, o gelo vai ficar redondo. Se for quadrado, o gelo fica quadrado, certo? E ele ainda diz, assim, os sólidos possuem volume e forma bem definidas. Volume, quando se diz em relação ao peso, certo? A gente está tratando de substâncias sólida que vem de um formato que se origina de um líquido. Por isso que chama volume, certo? O peso. Se fosse a grosso modo, no mais popular da conversa. Volume é o peso daquela substância sólida que vai passar para o líquido e para o gasoso. Ok? E a forma definida, né? Que ela vai pegar a forma do formato lá, seja quadrado, seja redondo.
Vai pegar o formato. Só voltando aqui à história do peso, quando a gente está falando de seres humanos, de feijão, de arroz, o quilo em si, né, ele se refere à massa. E quando fala das substâncias líquidas, sólidas ou gasosas, aí chama de volume. Certo? Por isso que, por exemplo, tem assim, o rio Capibaribe subiu 2 metros cúbicos, ou seja, é o peso, a variação que aumentou ali, aumentou um pezinho. Isso foi a definição mais básica da substância do estado sólido. Passar a tela aqui, deixa eu ver, mudar para vocês. Aí vem a definição da substância no estado líquido, né? Ele diz assim, que há maior liberdade de agitação de partículas de uma substância do que no estado sólido, mas elas ainda apresentam uma coesão considerável. Vou voltar para o primeiro slide. Aqui, primeiro slide. Ela está no estado líquido. Aqui agora. Antes, no estado sólido, ela não tem liberdade de agitação de partículas. Está tudo ali, fechada. Mas no estado líquido, está livre. As partículas estão livres para se movimentarem. Porém, dentro do recipiente. Certo? Elas têm liberdade, só que uma liberdade agora limitada dentro do recipiente. As partículas podem se movimentar, só que dentro desse recipiente. Ok? Por isso que ele diz aqui, há maior liberdade de agitação das partículas de uma substância, mas elas ainda apresentam coesão considerável. Elas vão depender do recipiente que a contém, né? Que as contém, essas partículas, mas estarão livres para se movimentar. Então, se você for caminhar com um copo cheio de água, se não tomar cuidado, a água pode até cair no chão lá, né? Pode cair no chão, claro que vai cair no chão. A água pode derramar ali e até, se não prestar atenção, provocar acidente, certo? A gente vê o caso das chuvas, das inundações. Como elas estão livres, a água da chuva está livre no estado líquido, né? Às vezes acaba devastando aí residências, provocando maior calamidades, né, drásticas calamidades, por causa da liberdade dessas partículas. Elas estão livres para se movimentar. Se a água da chuva ela não está ali numa represa, né, a água dos rios não estão bem represadas, elas vão ficar livres para ir para onde quiserem, certo? E ainda diz, os líquidos possuem volume bem definido, ou seja, tem um peso exato, né, um peso certo, porém, ela tem a forma variável, ou seja, a forma é a do recipiente que os contém. Diferentemente do gelo, o gelo ele pega o formato e fica com aquele formato. Né? O gelo, estou dizendo no popular, porque é o estado sólido, né? Só que o estado líquido, ele varia, né, de forma dependendo do recipiente que o contém. Né? Inclusive até a quantidade também. Essa foi a substância no estado líquido. Vou adiantar que estado gasoso. No estado gasoso, as partículas de uma substância estão afastadas uma das outras o suficiente para que as forças de coesão entre elas sejam muito fracas. Elas não se ligam tão fortemente agora. No estado gasoso, é todo mundo livre. As partículas é tudo livre, elas ficam afastadas umas das outras e não existe ligação. Essa ideia de coesão é a ligação, o elo entre elas. Não tem nada que liga. Deixa eu voltar aqui para o meu desenho. Aqui, ó. Deixa eu voltar. Tá aqui. A substância no estado gasoso. Cada vez mais as partículas vão se afastando. Se afastando. Ninguém segura elas, né? É o gás propriamente dito. Por incrível que pareça, à medida que elas vão se evaporando, entrando em vaporização, depois se evaporando,
a gente não consegue mais enxergar onde é que estão essas partículas, né? Elas se afastam de uma maneira tal, e de uma maneira interessante que, à medida que essas partículas vão se espalhando, elas vão propagando um estado de calor forte também. A interessante que, não necessariamente, numa fervura, a gente vai observar uma substância no estado gasoso. Emily chegou aí. Não necessariamente a gente vai observar uma substância no estado gasoso só numa temperatura quente. Porque uma temperatura fria, ela também vai provocar aquela fumacinha, né? As partículas, elas vão se mostrando como se fosse fumaça. A diferença é a ligação entre elas. Quanto mais fria for, vai estar mais geladinho. Sendo que elas vão... Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Emily, bom dia. Vai colocando teu nome aí na chamada, Emily, por favor. Tá certo. Então, ela pode estar no estado sólido, desculpa, no estado gasoso, também numa temperatura fria, certo? A diferença vai ser essa questão de força de coesão. Okay? Quanto mais quente, mais afastado. Aí, continuando aqui, por isso elas se movimentam com liberdade maior do que no estado líquido. Substâncias no estado gasoso, ou seja, vapores e gases, não possuem forma, não possuem volume, nem forma definidos. Claro, elas vão se Professora, espalhar, elas são livres. professora, Okay? Vou adiantar aqui para o slide. Quando uma substância em qual... Oi. eu não estou conseguindo Pode entrar no falar. chat, não. Tá, não? Não tá Tem aparecendo certeza, para Emily? mim, não. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá, gente? Tem certeza. Tá aqui tudo ativo. Como vocês Mas podem eu ver, acho tá que é tudo porque ativo o aqui. meu não é pelo e-mail da escola, não. Não tem problema, não. Não tem problema isso, não. Não tem problema. O quê? Você pode ver, você pode encontrar esse chat aí nos 3 pontinhos lá. Deixa eu ver aqui. Tem. Deixa eu tentar compartilhar a minha tela para te mostrar aqui. Então, Achei. achou? Achei. Então tá ótimo. Já. Nada, vamos embora. Muito bom. Que bom que você achou. Então, vamos retomar aqui a nossa explicação, tá? Você que chegou agora, Emily, depois essa aula vai estar lá no YouTube e você pega o início da conversa, tá bom? Mas não sai daí. Vamos lá. Diz aqui, quando a substância em qualquer um dos estados físicos recebe ou cede energia térmica, a gente falou muito de energia térmica na aula anterior, certo? Quer dizer, falar propriamente a gente não falou, né? Vocês mais leram do que a gente conversou, porque acho que sexta-feira passada a gente não teve encontro, não. Eu disponibilizei a aula, mas não foi possível termos encontro. Então, quando a substância recebe ou cede energia térmica, né? Quem não se lembra que a energia térmica, volta as aulas lá no YouTube e absorve esse conhecimento. Então, essa substância pode sofrer uma alteração na forma de agregação de suas partículas, passando de um estado para o outro. Isso mesmo. No caso da água, que a gente está usando como exemplo, no caso da água, se ela recebe energia, ela vai ter uma agregação maior de suas partículas. Né? Se ela recebe a energia, ela tem uma agregação maior. E se ela cede energia, ela tem uma desagregação maior. Ela vai perder calor, ela vai se evaporando. Então, tem essas ideias de agregação, a união de suas partículas. Quando
a água, por exemplo, a água, estou usando como exemplo a água, mas tem várias outras substâncias. Quanto mais a água esquenta, mais as suas partículas se soltam. Significa que ela recebeu muito calor. Quanto mais esquenta, ela solta. Recebeu muito calor, muita energia térmica. A energia térmica sobre ela foi forte. Quando a água entra no estado de gelo, né, aquele estado sólido, significa que ela perdeu calor, né, ela ficou fria, né. Então, precisa ficar bem atento a essa situação aí. A agregação das partículas, a forma como a substância se apresenta, varia de acordo com a energia térmica recebida ou cedida, tá? E quando isso acontece, diz-se que essas partículas, essa substância está passando de um estado para o outro. Ela está saindo de sólido para líquido e de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de gasoso de líquido para sólido, e assim sucessivamente. Nas próximas páginas, a gente vai ver essas possíveis mudanças, tá? E assim, essa passagem corresponde a uma mudança do seu estado físico. Como foi o que eu acabei de falar, é o que está escrito aqui. As possíveis mudanças desse estado, de estados físicos, estão aqui nesse próximo slide. Dá para visualizar aí a figurinha? Dá para entender a figurinha aí? Ótimo. Dá para entender que do lado de cá, onde eu estou apontando aí com o mouse, é a água ou a substância. Estamos usando a água como exemplo, mas existem várias outras substâncias, tá bom? Então, essa substância aqui está no estado sólido, aquele estado de gelo, né? Propriamente falando, a grosso modo. Então, ela vai passar para o estado líquido. Quando isso acontece, quando a água sai do sólido para o líquido, acontece a passagem da fusão, certo? A fusão não é aquela coisinha do Dragon Ball Z, do Goku e do outro menino lá que ficava fusão. Não, não é isso não. Essa história aqui da física, e acontece na química também, é a fusão, é a passagem do estado sólido para o líquido. Prestem atenção que eu vou pedir esse exercício, tá bom? Quando a água sai do estado líquido para o sólido, acontece a transformação inversa, que é chamada de solidificação, certo? Ela está deixando de ser a água que a gente consome normalmente para ser o gelo, que, coincidentemente, tem gente que eu acho curioso, né? Coincidentemente, não, curiosamente, as pessoas pegam a água e, por exemplo, a Coca-Cola, né? Aí pega a Coca-Cola, aí vai ali, pega um cubo de gelo e joga na Coca-Cola para a Coca-Cola ficar gelada. Eu acho interessante porque o gelo, ele vai acabar passando para o estado líquido, mas não, a água não vai passar para o estado sólido, porque a força da água no estado da substância no estado líquido em relação à quantidade de gelo exercida pode até gelar ou congelar, mas não solidifica, né? Quando você coloca o gelo no líquido, é mais fácil o sólido ficar líquido do que o líquido ficar sólido. Agora, dependendo do aparelho que vai se usar, por exemplo, o congelador, aí sim, a força de pressão sobre aquela água vai ser maior e ela vai se transformar no estado sólido, se transformar em gelo, certo? Então, a passagem do estado sólido para o líquido é fusão. O inverso é o líquido para o sólido, solidificação. Alguma dúvida pode falar, certo? O próximo slide é em relação a água do estado líquido para o estado gasoso,
Ele colocou aqui a forma de um gelo, mas isso na geometria é um cubo, certo? Ele fez isso um cubo só para imaginar uma forma, um formato de alguma coisa, certo? Porque, como já foi dito anteriormente, nenhuma substância no seu estado gasoso, ela tem forma nem volume definidos. Suas partículas estão ali afastadas. Não tem agregação, coesão definida nas suas partículas, elas vão-se embora. Então, aqui, não é que o estado gasoso é a forma do gelo, não. Esse autor desse livro aqui só desenhou o cubo só para fazer uma demonstração, ok? Então, aqui, o líquido, né, a substância no seu estado líquido, passando para o estado gasoso, chama isso de vaporização, certo? Vaporização. É aquela história lá, eu coloco a água do macarrão para cozinhar e não presto muita atenção, ela vai fervendo, fervendo, essa fervura vai fazendo com que as partículas da água se soltem cada vez mais, e vocês podem observar a quantidade de água que vocês colocam numa panelinha lá, ou leite até, para ferver no fogo lá. No caso do leite, devido a alguns outros componentes, vai derramar e vai sujar o fogão todo, e de qualquer maneira vai perder a quantidade de líquido ali que estava naquele recipiente. Mas na água, propriamente, só a água, se você coloca para ferver, se você coloca água para ferver lá, e deixa ela muito tempo, se ela passou daquele processo, daquele tempo lá necessário, você vai ver que vai perdendo água ali de uma maneira inexplicável. A panela não está furada, mas a fervura faz com que as partículas vão para um lado, para o outro, você vai ver e diz, eita, secou, a panela secou. Acontece também isso com o feijão, quando está cozinhando, né? De repente, não prestou atenção na quantidade de água, e com a fervura, a água foi vaporizando, 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 de repente o feijão queimou. Então, isso aí justifica, né? Se a gente não prestar atenção na panela, no fogo, vai queimar muita coisa. E aí tá, certo? A substância do estado líquido passando para o estado gasoso chama vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Já o inverso, do gasoso para o líquido, é chamado de liquefação ou condensação. E tem como, professor, a água sair do estado gasoso para o estado líquido? Tem sim, tem sim. Dependendo da temperatura ambiente, a gente começa a perceber que do nada, alguma parede está ali, e olha, do nada, né? Aparentemente do nada, mas alguma parede está ali, como dizem no popular, chorando. Alguma coisa tá aqui na mesa, sei lá, aparece água do nada, e algum objeto seu, você molhou. É porque estava tão frio, tão frio, tão frio, tão frio, que as partículas de água, da chuva lá, que estavam pairando em forma de vapor, elas se agregaram e foram se transformando no estado líquido. É muito interessante isso. Podem observar, principalmente em épocas frias. Algum objeto seu vai estar molhado do nada. Aí você vai entender que é porque as partículas de água que estavam soltas por aí, elas passaram pela liquefação ou condensação. Elas foram se ajudando, até formar aquelas bolinhas de água. Muito interessante isso. Então, o inverso do gasoso para o líquido é a liquefação ou condensação. É a transformação inversa da vaporização. Vou passar aqui, mudar o slide. E temos aí o fenômeno a passagem, né? E fenômeno também, que é do sólido diretamente para o gasoso, chamado de sublimação. Ele sai, deixa de ser gelo e imediatamente passa para ser gás. Claro, tem algum momento que, dependendo da temperatura ambiente, ela deixa de ser gelo, deixa de ser sólido,
passa para ser líquido e depois para gasoso. Só que, dependendo da temperatura, se tiver muito quente, de repente, cadê o gelo que estava aqui? O calor comeu, né? Na brincadeirinha assim. Passou para imediatamente por uma sublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso sem que determinada substância passe pela fase intermediária, ou seja, a fase líquida, certo? É possível disso acontecer, sem necessariamente o sólido, o exemplo, né? O gelo passar diretamente para ser gás, passar pelo líquido e depois passar para ser gás. É rápido o processo, muito rápido. E o inverso, saindo do gasoso para o sólido, a transformação inversa também é denominada sublimação, né? Deixando imediatamente de ser gelo, de ser gás, para passar a ser gelo. Aí existem vários instrumentos, né? Várias situações e temperaturas que vão influenciar nessa passagem fenomenal. Então, sublimação tanto pode ser do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Beleza? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Mostrem que estão comigo aí, dá aquele ok. Nenhuma. Ok, Camille? Tá certo, Haná. Ok, Maria Isabel. Yasmin Carias, Fernanda, Maiara Karine. Ok, ok. Acho que Kleber teve quedinha de internet. Vamos lá. Entre essas transformações, as que ocorrem por recebimento de calor são denominadas transformações endotérmicas, ou seja, aquelas que recebem o calor são chamadas endotérmicas. A gente estudou a fusão, a vaporização e a sublimação. Elas recebem calor, certo? Fusão, vaporização e sublimação. Nesse caso, a sublimação, quando sai do sólido para o gasoso, elas receberam calor. Ok? É a sublimação do sólido para o gasoso, tá? Porque, como a gente estudou, tem a sublimação do gasoso para o sólido. Então, essas aqui, fusão, vaporização e sublimação, são endotérmicas. A sublimação, de novo, é do sólido para o gasoso. Elas recebem calor. Já a solidificação, deixa eu passar o slide para vocês. Isso. A solidificação, dá para vocês me entenderem aí? Acho que deu um bug aqui no meu fone. A solidificação, a liquefação e a sublimação, agora do estado gasoso para o sólido, são as transformações exotérmicas. Ou seja, elas perdem calor. São as que ocorrem por perda de calor. Foi o que eu tinha dito antes, né? Quando a água passa para ser gelo, ela perdeu calor, né? Então, tá aqui. Solidificação, liquefação e sublimação. A sublimação, quando é do gasoso para o sólido, são transformações exotérmicas. Ocorrem pela perda do calor. Alguma dúvida quanto a isso? Tudo ok? Confirmem. Certo. Certo. E é isso. Ok, gente, ok. A aula de hoje foi sobre essa passagem aí das mudanças do estado físico das substâncias, tá bom? Tendo como exemplo básico a água, mas pode ocorrer com a Coca-Cola, por exemplo, com o café, se você pegar o café, sendo que o café não é uma substância pura, né? É uma substância mista lá, e ela precisa da água e precisa da outra substância, que é o café, para poder formar um. Mas quando ela se forma em café, aí a gente vai e faz esse teste também.
o leite em si, mas no puro da conversa a gente tem a água, ok? E vocês depois quiserem fazer experiências, fica a critério. Se vocês quiserem fazer suas observações, também fica a critério. Deixe o tempo ficar bem frio mesmo, e façam as prévias observações. Vai surgir água do nada no seu caderno. Quanto mais frio for o ambiente, mais essa água vai surgir. E aí você vai entender que isso aconteceu por causa das partículas da água, da chuva, da água que está no vapor aí pelo ar, né? Que elas se agregaram e formou aquelas gotículas de água. Deixa eu passar aqui no slide. Essa aula vai estar disponibilizada lá no YouTube. Vocês vão ter tempo para copiar o conteúdo e enviar no e-mail, ok? Vocês vão ter tempo disso, suficiente. Vocês vão enviar isso até o dia 19 de março, até sexta-feira. Vocês não é muita coisa para copiar. Acho que vocês, terminando essa aula, se não forem fazer mais nada, claro que vão precisar de que eu espere, que vão precisar de esperar, né? Que eu lance lá no YouTube para copiarem. Vocês não vão demorar nem 5 minutos, eu acho. Vai lá e copia e envia para o referido e-mail, né? Como de sempre, que vocês já estão acostumados, até o dia 19 de março, tá bom? E também eu vou disponibilizar o formulário sobre esse conteúdo dessa aula. Vocês vão chegar lá e vão só marcar X. Dessa vez não tem nada para escrever, para digitar, não. É só marcação de X, de acordo com tudo que foi exposto aqui. Então, vocês também não vão sofrer. Vai ser até o dia 19 para responder também. Ok? Alguma dúvida quanto a isso aí, sobre a orientação da atividade? Certo, gente. Muito bom. Foi muito bom estar com vocês aqui. Prazer enorme. Bom seria que a maioria da turma viesse, mas a gente não sabe o que aconteceu. E é bom também que muitos cheguem para mim e justifiquem essa ausência, para poder eu compreender e até ajudar no que for preciso, né? A aula vai estar disponível no YouTube. Vocês que faltaram aula, eu estou mandando um recadinho já, tá? Agora eu vou dar uma de artista lá, de apresentador de televisão. Você que está em casa, então, quem voltou a essa aula, veja aí agora no YouTube, copie o conteúdo, façam conforme essas orientações aqui. Se surgirem ou prevalecerem dúvidas, entre em contato comigo e aí a gente vai se organizando para chegar a uma compreensão ao máximo possível. Vocês daqui do online, que estão em tempo real, já estão dispensadas também. O nosso momento acabou agora. São 2 aulas, mas foi o suficiente o que já fizemos aqui. Não precisa se estender, não, tá? Então, já estão liberadas. Tenham um excelente dia. Até a próxima aula. Muito obrigada. Tchau, Haná. Até a próxima. Vocês desfrutem o mais possível do final de semana. Bom dia. Tchau, Mayara. Tchau, Maria Isabel.